Colorado Stone. Texto de Lourivaldo Pérez Bassa. O Mago das Letras. Título original: Sangue no Oeste. Colorado Stone. Episódio 1. Capítulo 1. Seu nome era William Stone, nascido no Colorado e, por isso, todos o chamavam dessa forma, e Colorado. Durante muitos anos fora delegado federal, com jurisdição em 3 estados, Idaho, Montana e Wyoming. Colorado Stone se transformou numa lenda, não apenas pelo rigor com que tratava os malfeitores, mas pela rapidez de sua arma, considerada a mais rápida daqueles territórios. Aos 35 anos, finalmente, Colorado julgou que o melhor a fazer era parar. Havia viajado demais, tido aventuras demais. Matara muitos homens, conduzira outros tantos à prisão. Conseguirá amealhar algum dinheiro, economizando o salário, engordando-o com uma e outra recompensa. Planejava comprar um rancho num local distante, onde jamais tivessem ouvido falar de Colorado Stone. Penduraria suas armas e iria cuidar da terra e viver com mais estabilidade e paz. Como lhe disse, Sr. Stone, esta é a melhor terra ao sul do Novo México, próximo da fronteira. Além disso, Las Cruces é uma cidade estratégica, pois fica no caminho para El Paso. Suas terras farão fundos com o Rio Grande. Não encontrará nada melhor, posso lhe garantir, e assegurou o corretor. Colorado Stone acendeu um cigarro e se recostou na cadeira, pensando. Aqueles nomes tão distantes lhe acenavam com a possibilidade de iniciar nova vida, em um novo mundo. Las Cruces, El Paso, Rio Grande, tudo era novidade. Lá ninguém o conheceria nem o chamaria de Colorado. Seria apenas William Stone, ou Bill Stone, para simplificar. E o preço? Indagou. $12.000. Não tenho isso. Consiga uma redução para 10.000 e fechamos o negócio. Impossível. O preço inicial era de 15.000, não posso fazer mais nada, e descartou o corretor. Dê-me alguns dias, então. Posso lhe dar uma semana, Sr. Stone. É o bastante. O corretor despediu-se e saiu. Colorado ficou pensando, enquanto fumava, sozinho no salão vazio. A tarde ia pelo meio. O barman limpava os copos, preparando-se para o movimento da noite. Dê-me um uísque, Sam, impediu Colorado. Certo, delegado. Respondeu ele, servindo-o imediatamente. Colorado tomou-o num só gole. Precisava conseguir $2.000 e só conhecia uma forma de fazer isso. Levantou-se e deixou $1 sobre a mesa. Saiu para a rua. As ruas de Laramie estavam calmas, com apenas algumas carroças se movimentando preguiçosamente. Foi até a cadeia. Olá, Colorado, cumprimentou o xerife, que cochilava recostado em sua cadeira, as botas sobre a mesa. Peter. Alguma novidade? Tudo calmo, como sempre. Falei com o corretor agora. E então? O preço final é $12.000. Faltam-me 2.000 ainda. Com mais um ano de trabalho poderá juntar isso e... Não vou esperar tanto tempo, Peter. Ando cansado demais dessa vida de caçador de bandidos. Conhece outra forma de conseguir dinheiro? Diabos! Claro que não. Onde estão aqueles cartazes? O xerife abriu uma gaveta e retirou um punhado de cartazes de procurados. Estão todos aqui, inclusive os que chegaram esta semana. Alguma coisa nova e interessante? Há uma quadrilha que anda infernizando Millie City. Nada mais perto? Há um assassino fugitivo em Sheridan, mas duvido que vá encontrá-lo por lá. Colorado folheou os cartazes, até encontrar os que falavam da quadrilha que atormentava Millie City, em Montana. Meia dúzia de homens mal encarados. Havia uma recompensa de $500 pelo chefe e de 300 para cada um dos outros. Temos $500 pelo chefe mais, e murmurou ele, fazendo as contas.
$2.000, exatamente o que preciso, mas será uma enorme distância a percorrer. Você tem todo o tempo para isso, não? Pelo contrário. Tenho apenas uma semana para confirmar o negócio. Podemos fazer o seguinte, e eu lhe empresto os $2.000 e você fecha o negócio. É uma oferta irrecusável, Peter, mas o que acontecerá se eu não voltar de Millie City? Eu fico com seu rancho. Nada mais justo, não? Colorado pensou rapidamente. O que tinha a perder? Já enfrentará quadrilhas maiores e mais perigosas. Está feito, Peter. Vou fechar o negócio, então, amigo. Obrigado, e disse Colorado, estendendo a mão. O xerife apertou-a firmemente. As grandes planícies ao redor de Millie City favoreciam a criação de gado. Enormes fazendas se espalhavam na pradaria, por onde o gado pastava livremente. A lei vinha sendo mantida com rigor por um xerife calejado e rápido nas armas, mas, inesperadamente, fora morto numa emboscada. Imediatamente convocou-se nova eleição, mas, enquanto isso, uma quadrilha de ladrões de gado surgiu, causando inúmeros prejuízos aos fazendeiros. Precisamos apressar essa eleição, dizia o prefeito, numa reunião na sala de jogos do salão. Já me roubaram centenas de cabeças, comentou um dos fazendeiros. O que me intriga é para onde estão levando esse gado, comentou o outro. O único que parece não ter sido roubado ainda foi o Stanley, não? Disse um outro, olhando para o maior fazendeiro da região. Tenho 50 atiradores protegendo minha propriedade. Acha que alguém se atreveria a tentar roubá-la? Explicou, sem desviar os olhos das cartas que tinha nas mãos. Alguém apostou. Por momentos ficaram em silêncio, até que as apostas terminaram. Acha que seu capataz será um bom xerife? Indagou alguém a Stanley. Oliver é responsável pela segurança de minha fazenda e tem feito um ótimo trabalho. Será um excelente xerife. É inteligente, valente e sabe usar as armas, como já devem saber, explicou o fazendeiro. Ninguém contestou. O jogo terminou. Stanley ganhará mais uma partida. As cartas voltaram a ser embaralhadas. Tenho visto muita gente nova na cidade, e observou Stanley. São os caçadores de recompensa. Vieram pelos cartazes que espalhamos. Vão nos ajudar a nos livrarmos dessa quadrilha, Sr. Stanley, me explicou o prefeito. Acho que só vão causar problemas. Se tivesse pedido a minha ajuda, poria Oliver e um grupo no encalço desses ladrões. Garanto como os apanharia em 2 tempos. Ainda está em tempo de fazer isso, e lembrou o prefeito. Vamos ver o que os caçadores de recompensa conseguem. Se até a eleição de Oliver isso não tiver se resolvido, darei uma ajuda. Isso nos deixa mais tranquilos, comentou o prefeito, distribuindo as cartas. Se soubesse, porém, que naqueles momentos, um grupo de homens fortemente armado invadia sua fazenda, ao norte da cidade, o prefeito não estaria tão tranquilo. É uma bela boiada, comentou um dos cavaleiros. E vamos ter sorte. Está vindo chuva. Vai apagar os rastos. Poderemos levar toda ela, decidiu o outro. Um céu escuro e carregado cobria a pradaria. Os cavaleiros começaram a reunir o gado. De repente, no alto de uma colina, alguém disparou um rifle. Há um vigia lá em cima, gritou alguém e os cavaleiros trataram de encontrar cobertura. Responderam ao fogo furiosamente, inquietando o gado. O homem que disparava no alto da colina silenciara. Steve, vá até lá, e ordenou o que chefiava. Certo, chefe, respondeu o cavaleiro, esporando seu cavalo e rumando para a colina, de onde retornou pouco depois. Está morto, mas os tiros podem chamar a atenção de outros. Não estamos longe da sede da fazenda. Vamos ter de preparar uma emboscada. Não podemos nos dar ao luxo de sermos seguidos. O grupo distribuiu-se,
procurando cada homem um local estratégico para ficar, armado de rifle, esperando. Não demorou e o tropel de cavalos se misturou ao eco dos trovões que ribombavam no céu. O barulho se tornou mais confuso, quando as armas começaram a disparar. Os vaqueiros eram jogados de suas celas, atingidos em cheio pela mortal pontaria de quadrilha. Quando tudo silenciou e a fumaça se dissipou, 8 homens da fazenda jaziam estendidos no pasto. Isso servirá de lição para que não queiram mais nos seguir, e disse o chefe. Vamos nos apressar. Precisamos chegar ao esconderijo antes da chuva. Vamos ter muito trabalho para refazer as marcas de todas essas reses. A cidade estava consternada. Já não se tratava mais de roubo de gado, mas de assassinatos em massa. 9 vaqueiros do rancho Eagle, pertencentes ao prefeito, haviam sido mortos e 200 cabeças de gado roubadas. Uma reunião havia sido convocada e se realizava no interior do salão. Precisamos fazer alguma coisa, disse o prefeito. Estão roubando e matando impunemente. Posso lhe dar uma sugestão, prefeito? Indagou um homem vestido de negro, com um cinturão onde rebrilhavam detalhes em prata de lei. Pois não, cidadão, falou o prefeito, dando-lhe a palavra. Comece aumentando o valor das recompensas. Isso não vai ajudar em nada, cortou Stanley, olhando-o desafiadoramente. Caçadores de recompensa são uma escória que não precisamos aqui. Acrescentou e 3 ou 4 pistoleiros ali presentes não ficaram muito satisfeitos com essa afirmação. O que precisamos realmente é nomear um novo xerife. E por que não fazemos isso de imediato? Indagou alguém. Por que passar por cima de tudo isso? Sabemos que Oliver vai ser eleito xerife. Por que não passamos por cima da burocracia e o nomeamos de imediato? Com o distintivo e uma nova turma de ajudantes, logo estaremos livres desses ladrões. Insistiu Stanley, demonstrando seu interesse pelo assunto. Não basta um xerife apenas para resolver isso, disse alguém, a voz grave e forte soando firmemente no salão. Todos se voltaram para aquele estranho, de pele curtida pelo sol e olhar penetrante. Parecia um pistoleiro, pelo modo como portava a pistola, mas havia seriedade em seu rosto, um ar que inspirava respeito. E o que tem a sugerir? Falou o prefeito, dirigindo-se a Colorado Stone. Não acredito que apenas meia dúzia de homens estejam causando toda essa confusão. Quando vinha para cá, eu. Quer dizer que também é um caçador de recompensas. Cortou-o Stanley. Colorado olhou-o com firmeza e Stanley estremeceu diante daquele olhar reprovador. Havia algo naquele forasteiro que intimidava realmente. Como eu dizia, no caminho para cá vim pensando. Como meia dúzia de homens pode roubar tanto gado e sumir com ele? Devem ser mágicos, pois estão fazendo o gado sumir no ar. Disse Colorado, com ironia. O que está sugerindo? Indagou um dos fazendeiros, percebendo onde Colorado queria chegar. Esse gado deve estar sendo levado para algum lugar. Pelo que sei, só há fazendas ao redor de Mill City. Acha que eles estão a serviço de alguém? Insistiu o fazendeiro. Stanley se calara estranhamente. Olhou fixamente para a porta, onde um de seus homens assistia à reunião. Fez um sinal imperceptível de cabeça. O capanga se adiantou até postar-se ao lado de Colorado. Está falando asneiras, estranho. Quem pensa que é para vir não sei de onde acusar nossa gente? Falou o pistoleiro, encarando Colorado. O ex-delegado federal retribuiu o olhar à altura, fazendo o outro vacilar. Tem uma explicação melhor para o sumiço do gado? O outro não teve resposta e Colorado lhe virou as costas para se dirigir aos homens na mesa junto ao balcão. Não vire as costas para mim, disse o pistoleiro, pondo a mão no ombro de Colorado e puxando-o para trás. Ele se voltou lentamente, encarando novamente o pistoleiro. Jamais repita isso, disse, num fio de voz ameaçador.
Você não me faz medo, respondeu o outro. Não foi esse o objetivo. Recebeu um aviso e isso basta. Afaste-se de mim ou será um homem morto. Prometeu, voltando a virar as costas para o pistoleiro. Há lógica na sua afirmação, estranho, disse o prefeito. Esse gado tem de estar em algum lugar. Pelo que sabemos, nenhuma grande boiada saiu daqui nos últimos tempos. Procurem o gado roubado. Não só o encontrarão como extirparão o mal pela raiz, encontrando o mandante de todos esses crimes, concluiu o Colorado. Ei, eu estou reconhecendo você! Gritou um dos fazendeiros. Estava em Cold, no ano passado. Capturou a quadrilha dos irmãos Powell. Você é delegado federal, não? Já não sou mais. Pedi minha baixa. Estão encerrando minha carreira de homem da lei. Talvez cedo demais, falou o prefeito. Estamos precisando de um xerife e um homem com a sua experiência seria mais valioso que qualquer outro. Mas prefeito, temos uma eleição, e Oliver. Por mais valente e esforçado que Oliver seja, jamais poderá se rivalizar com um delegado federal. Além disso, todos pediam providências, não? Que acham de nomearmos um xerife agora mesmo, por aclamação? Esperem um pouco, não vim aqui para ser xerife. Quero prender a quadrilha, receber a recompensa e partir. Discutiremos isso, delegado. Não sou delegado e... O prefeito pôs em votação a proposição, que foi aceita por todos, exceto Stanley, que disfarçava ao máximo seu aborrecimento com o rumo inesperado tomado pela situação. Capítulo 2. Stanley Rose estava na sala de sua enorme casa, no rancho. Havia ficado muito aborrecido com o que houvera na cidade. A intenção de nomear aquele recém-chegado como xerife frustrava todos os planos que havia cuidadosamente elaborado. Era um homem poderoso, com amigos políticos em Washington. Recebia informações preciosas, capazes de tornarem um homem rico da noite para o dia. Algo grande estava sendo preparado para Millie City. Stanley sabia que poderia se tornar o homem mais rico do Oeste, se soubesse aproveitar aquela chance. Não contava, porém, com aquela mudança repentina nos seus planos. A chegada daquele caçador de recompensas mudava toda a história e exigia, agora, uma ação drástica. Havia mandado Oliver à cidade e esperava, agora, a chegada dele. Já entardecia. Os vaqueiros retornavam à fazenda, após mais um dia duro de trabalho. Uma das mulheres que trabalhava na cozinha veio até ele. Devemos servir o jantar agora, Sr. Stanley? Não, Maria. Ainda não. Estou esperando um convidado. Deixe tudo preparado. Avisarei quando ele chegar. Enquanto a mulher se retirava, Stanley foi até um armário, abriu e escolheu sua bebida predileta. Serviu uma dose generosa. Caminhou até uma escrivaninha. Sentou-se e abriu uma das gavetas. Retirou alguns maços de notas e os guardou no bolso interno de seu elegante paletó. Terminava o uísque, quando Oliver chegou com o convidado. Era o homem de negro que Stanley vira lá no salão, durante a reunião daquela manhã. Aqui está o homem, Sr. Stanley, disse o capanga. Stanley examinou-o cuidadosamente. Era alto e forte, de olhar duro e penetrante. Portava 2 coutes de coronhas de madreperola bem baixos, ao alcance das mãos. É bom nisso? Indagou Stanley, apontando as armas. Tenho me mantido vivo, não? Retrucou o outro, dando a entender que não era homem de muitas palavras. Conhece Colorado Stone? Sim, já cruzei com ele. É tão bom como dizem? Um dos melhores. Acha que pode detê-lo num duelo? O outro sorriu ligeiramente, tentando entender onde Stanley queria chegar. Enquanto o pistoleiro pensava, Stanley foi até o armário e retornou com 2 copos de bebida.
Entregou um deles ao pistoleiro, que tomou um gole, estalando a língua. Foi bom. Comentou. É escocês, vem de navio direto para mim. O pistoleiro deu uma olhada ao seu redor. Não precisava analisar muito para perceber que estava falando com um homem rico e poderoso. O que quer de mim realmente? Indagou. Vamos discutir isso no jantar. Oliver, avise as mulheres da cozinha, e ordenou. Enquanto Oliver se apressava em cumprir a ordem, Stanley conduziu o pistoleiro até uma outra sala, onde havia uma mesa ricamente decorada. Sentaram-se. Oliver foi se juntar a eles. As mulheres começaram a servir a mesa. O pistoleiro percebeu que havia muita coisa em jogo na proposta até então velada que Stanley lhe fizera. Por que eu deveria enfrentar Colorado Stone? Indagou, após algumas garfadas. Acha que isto é um bom motivo? Retrucou Stanley, depositando um pacote de notas diante dele, que apanhou e contou rapidamente. $500. Para enfrentar Colorado Stone? É pouco, muito pouco, lhe respondeu, devolvendo o pacote para Stanley. Senhor Stanley, eu posso fazer isso, se me deixar, adiantou-se Oliver. De forma alguma, temos de ficar de fora disso. Você ainda será o xerife de Millie City, tudo correrá conforme eu planejei. Aquele intrometido tem de ser morto por alguém de fora e acho que nosso amigo aqui pode fazê-lo. É tudo uma questão de preço, senhor. Falou Stanley, querendo saber o nome do pistoleiro. Dan Rovlings. Exatamente, senhor Rovlings. Qual é o seu preço para fazer o trabalho? Nada menos que $2.000. Eu e mais alguns homens poderíamos emboscá-lo e ia dizendo Oliver, mas calou-se quando Stanley lhe fez um sinal rispidamente. Sei que poderia fazê-lo, Oliver, mas deixe-me conduzir isto da minha maneira, está bem? Sim, senhor, concordou o capanga, abaixando a cabeça. Aqui tem $1.000, e falou Stanley, depositando outro maço de notas sobre o primeiro e empurrando na direção de Dan. Quando terminar o serviço, receberá o restante. Trato feito. Quando quer que eu o mate? O mais depressa possível. Ele não passará desta noite, eu lhe garanto, e disse Dan, levantando-se da mesa. Fez um sinal de cabeça e saiu. Momentos depois ouvia-se o galope de seu cavalo. Por que não me deixou fazer o trabalho? Indagou Oliver, humildemente. Dan Rovlings é um pistoleiro sem eira nem beira. Quando terminar o serviço, nós sumimos com ele e não haverá testemunhas para nos incomodar, entendeu? Oliver ficou pensativo por instantes, depois sorriu, ao perceber o plano do patrão. É um homem inteligente, Sr. Stanley. As coisas devem ser feitas com cautela, Oliver. Só assim se pode garantir o sucesso. Depois do jantar, quero que vá chamar Sinclair e sua quadrilha. Vamos passar a segunda fase do meu plano o mais depressa possível. Ao sul de Millie City, às margens do rio Yellowstone, ficava a pequena fazenda de Unc Bosler, um velho pioneiro que chegará ali no início da colonização. Ele e muitos outros eram donos das pequenas propriedades que mais sofriam com o ataque daquela quadrilha de ladrões de gado. Ultimamente, com constantes ataques de artrite gota, vivia imobilizado, gritando ordens de uma cadeira no alpendre da casa. Todo o trabalho duro, na verdade, era feito por Anne, sua filha, que comandava os poucos vaqueiros. Naquela noitinha, quando ajudava os vaqueiros a separarem algumas vacas prenhas no curral, Anne estava preocupada, muito embora tentasse esconder isso. Quando terminaram o trabalho e os vaqueiros se dirigiram ao dormitório, chamou Frank, uma espécie de capataz. Frank, teve mais alguma notícia daqueles homens? Indagou ela. Não, sorta, Bosler. Os vaqueiros comentaram que os viram ao longe. O mesmo aconteceu em outras fazendas desta parte do rio. Acha que podem ser os ladrões? O que mais poderia ser?
Quando tentamos nos aproximar deles, simplesmente se afastaram rapidamente. Vamos ter de pôr guardas nesta noite. Vou cuidar disso, apesar de saber como os vaqueiros estão apavorados. Não estão acostumados a tratar com ladrões, principalmente gente tão perigosa como essa. Eu entendo, mas o que mais podemos fazer? Já perdemos mais de 100 cabeças de gado. Se continuar assim, estaremos falidos e o banco tomará nossa propriedade. Eu sinto muito, senhorita Bosler. Vou fazer o possível. Sim, Frank, por favor. Talvez devêssemos mandar alguém à cidade informar o novo xerife, se é que ele é confiável, o que não se sabe até agora, ponderou ela. Já ouvi falar de Colorado Stone, senhorita. É um homem sério e de valor. Seu nome é respeitado por toda parte. Então mande alguém avisá-lo do que viu hoje. Certo. Essa movimentação pode não ser nada, mas pode ser o prenúncio de um novo ataque. Anne despediu-se de Frank e rumou para a casa principal da fazenda. Estava faminta e cansada, além de realmente preocupada com a presença de estranhos em suas terras. E então, Anne, como vai indo a criação? Indagou-lhe o pai, sentado à mesa, jantando. Separamos mais uma dúzia de vacas prenhas, pai. Bom sinal, querida. Nosso rebanho logo estará enorme, enfalou o velho, com satisfação. Com toda certeza, assegurou Anne, indo até lá e beijando no rosto. E as dores? Suportáveis, mas poderia ser melhor se você não escondesse meu uísque. Anne sorriu e deu de ombros. O médico o proibiu de beber. Agora termine a sua comida. Vou tomar um banho rápido e volto para fazer-lhe companhia, e falou a garota, indo para o seu quarto. Fechou a porta atrás de si, respirando fundo. Não havia contado para seu pai sobre os roubos do gado que haviam sofrido. Simplesmente não tivera coragem. O velho lutara sempre com muita dificuldade e não merecia aquele tipo de aborrecimento. Diante dela o espelho mostrava uma figura nada feminina. Fez cara de tristeza e se aproximou. Alisou os cabelos amassados pelo chapéu. As calças largas escondiam seu corpo, assim como a camisa e o colete de vaqueiros disfarçavam seus seios rijos e empinados. O rosto estava coberto de poeira e sujeira. Angela! Chamou ela e, pouco depois, a porta se abriu e a mexicana empregada da casa se apresentou. Si, patroa. Prepare-me um banho, por favor. Estou imunda e cansada. Rapidamente a mulher tratou de providenciar o que lhe fora ordenado. Anne tomou um banho rápido, esfregando-se vigorosamente e lavando os cabelos. Desistiu de escová-los. Estavam cheios de nós, ondulados e louros. Amarrou uma toalha na cabeça, vestiu seu roupão e foi para a cozinha. Seu pai dormia na cadeira, após ter jantando. Anne sorriu e se sentou à mesa sentindo-se terrivelmente solitária. Sentado atrás daquela escrivaninha, Colorado Stone tentava entender como fora parar ali. Simplesmente se deixará envolver pelos apelos do prefeito e de todos aqueles fazendeiros. Além disso, o prefeito usará um argumento a que ele não pudera resistir. Livre-nos da quadrilha e lhe daremos a recompensa, mais $1000 de gratificação. Até conseguir isso, terá casa, comida e um salário de $100 por mês. Aceita? Indagara o prefeito, cercado por todos aqueles fazendeiros e cidadãos. $2000 era o que precisava para terminar de pagar o seu rancho. $1000 a mais seriam úteis para ele começar a se estabelecer. Não havia como recusar. Gostaria que vocês se apresentassem, impediu ele aos ajudantes perfilados diante da escrivaninha. Eram 3 rapazes altos e fortes, de aparência decidida. Meu nome é Rock e sou o guarda da cadeia. Como não há presos, ajudo a fazer a ronda. Não atiro muito bem, mas sei usar uma faca como ninguém, disse o jovem. Colorado olhou para o seguinte, que se aprumou,
respirando fundo. E você? Indagou. Sou Faster, meio índio, meio branco. Faço a ronda nos estabelecimentos e sou o melhor rastreador deste lado do oeste. É tão bom assim? Sou capaz de seguir um pássaro pelo cheiro que ele deixa no ar, e brincou o mestiço. Se é assim, por acaso você tentou seguir alguma das pistas deixadas pelos ladrões de gado? Afinal, gados têm patas e patas deixam marcas no chão. O rapaz se remexeu todo, perturbado. O xerife não deixou. Como assim? Um dia tentamos seguir uma pista. Apontei a direção para onde o gado poderia ter sido levado. O xerife desistiu de seguir a trilha e jamais entendi o motivo. Estranho, não? Alguns dias depois o xerife foi morto e eu jamais soube mesmo seus motivos para não ter seguido aquela pista fresca. Presinto que você terá uma nova chance, Faster. Eu lhe prometo isso. E você? Quem é e o que sabe fazer? Indagou ao terceiro ajudante. Emen é o meu nome e sou bom nisso, e afirmou o rapaz, mostrando seu rifle de repetição. É um caçador. Sim, caço desde pequeno. Meu pai me ensinou tudo sobre uma arma como esta. O que é capaz de fazer com ela? Acertar um pássaro em pleno voo? Colorado assobiou, maravilhado. Fala sério? É verdade, xerife, e confirmou Rock. Bom, temos aqui um belo grupo de ajudantes, rapazes. Espero que gostem de trabalhar comigo. Em primeiro lugar, quero saber se estão satisfeitos com o salário que recebem. Não vejo por que não. Disse Emen, intrigado com a pergunta. É um serviço fácil, ajuntou Faster. É só enjaular uns bêbados nos finais de semana e... Acho que não entenderam, rapazes. Estou falando de serem homens da lei e não brincarem de ser isso. Vamos enfrentar gente perigosa, realmente perigosa. Vocês vão arriscar a vida e não posso garantir que um ou outro não seja baleado. Os jovens se entreolharam assustados. Homens da lei de verdade? Procurou confirmar Emen. Sim, homens da lei de verdade, e confirmou Colorado. Eu sempre achei que estava grande para brincar. Quero ver como é isso de verdade, afirmou Rock. Nós também, não é, Emen? Pode apostar que sim. Colorado Stone sorriu. Tinha uma equipe valente com algumas habilidades. Talvez conseguisse fazer dar certo. Capítulo 3. O vaqueiro entrou respeitosamente, torcendo as abas do chapéu com as mãos. Olá, rapazes, cumprimentou, dirigindo-se aos ajudantes do xerife. É o McCluskey, xerife, trabalha no rancho Bosler, às margens do rio, informou Rock. Pois não, McCluskey, o que podemos fazer por você? Indagou-lhe Colorado. Minha patroa pediu que o avisasse, xerife. Durante todo o dia houve uma movimentação de homens por aquela região. Parecia o bando que vem roubando gado. Algum ataque? Não, e isso que pareceu estranho. Apenas andaram por ali, de um lado para outro, como se estivessem observando o terreno. Estranho, não? Ninguém os reconheceu? Estavam longe e, quando tentamos nos aproximar, eles se afastaram. Os rapazes de outros ranchos também os perceberam. Obrigado pelo aviso, rapaz. Agradeceu Colorado. Vai fazer alguma coisa, xerife? Acho que vamos lá dar uma olhada pela manhã. Está bem, avisarei minha patroa, despediu-se o vaqueiro, saindo. Estranho isso, rapazes, não acham? Indagou Colorado, assim que o vaqueiro saiu. Alguma notícia desse tipo de ação antes? Que eu saiba, jamais. Eles simplesmente chegavam e atacavam, informou Emen. Veremos isso amanhã. Agora eu estou faminto.
Onde posso comer um bom bife com arroz? Quis ele saber. Lá no salão, xerife. É o melhor bife da cidade, me avisou Faster. Algum quer me acompanhar? Não, vamos fazer a ronda. Bom apetite, xerife. Colorado deixou a cadeia e rumou para o salão. A cidade estava calma. Parecia uma cidade deserta. Tinha uma missão pela frente e esperava resolver tudo bem rápido e rumar para seu rancho. Quando entrou no salão, fez-se um silêncio respeitoso. Dizem que posso comer um bom bife aqui, comentou com o barman. Vou mandar preparar um, xerife. Por que não se senta naquela mesa? Mandarei servi-lo. Quer beber alguma coisa? Um uísque e uma cerveja. O barman atendeu prontamente. Colorado levou os copos até a mesa e sentou-se. Percebeu, então, junto ao balcão, o pistoleiro de negro, olhando-o com desdém. Reconheceu-o imediatamente. Era um Dan Rovlinks, um caçador de recompensa. O outro continuou olhando com insistência. Colorado já vira aquele tipo de atitude antes. Farejou encrenca no ar. Suas previsões se confirmaram, quando o pistoleiro caminhou até a mesa e se sentou provocativamente. Antes que Colorado fizesse um gesto, Dan tomou o copo de uísque e entornou-o. Depois apagou o cigarro no copo de cerveja do xerife. Colorado respirou fundo e reclinou o corpo na cadeira. Dan o olhava com desdém, sorrindo ligeiramente. Sabia que não haveria outra forma de apagar aquele sorriso idiota dos lábios dele, a não ser com uma bala. Apenas não entendia por que Dan se metia a provocá-lo gratuitamente. Eu o julgava um homem inteligente, Dan, comentou Colorado, olhos fixos no seu interlocutor. Por que diz isso? Está fazendo algo idiota, sabia? Eu o aborreci. Muito. E o que pretende fazer a respeito? Se você me pedir desculpas e sair daqui, talvez eu poupe a sua vida, disse Colorado, ameaçadoramente. Dan riu alto, reclinando-se na cadeira e olhando ao seu redor. Conseguirá chamar a atenção. Não vai beber sua cerveja, xerife? Colorado segurou o copo, levantou-o no ar e fez menção de levar o copo até a boca, surpreendendo Dan. Inesperadamente, porém, atirou todo o seu conteúdo no rosto do pistoleiro. Maldito! Berrou Dan, dando um salto e pondo-se em pés, as mãos procurando as armas. Colorado não lhe deu tréguas. Precisava dar-lhe uma lição definitiva. A ele e a qualquer outro idiota que tentasse desafiar sua autoridade. Dan sacou rapidamente, mas não chegou a disparar. O xerife bateu-lhe com o copo na testa, espatifando-o. O rosto do pistoleiro se cobriu de cacos e de sangue. Colorado segurou o pulso dele na testa, espatifando-o. Um estalido seco e a mão de Rovlinks ficou numa posição grotesca, com o pulso quebrado. Vai pagar por isso, Colorado, lhe prometeu, tentando sacar a arma da esquerda. O xerife não lhe deu tréguas novamente. Enfiou seu punho no estômago dele, depois golpeou-lhe a nuca com a mão fechada. Dan caiu pesadamente no assoalho, agora desarmado. Tentou se erguer, mas levou um chute em pleno rosto, sendo jogado para trás como um saco de palha. Arrastou-se até o balcão e tentou apanhar uma garrafa. Colorado puxou-o pelo colarinho e golpeou-lhe os rins repetidas vezes. Dan gemeu, o corpo fraquejando. Isto é por beber meu uísque, enfalou Colorado, jogando-o contra o balcão. O pistoleiro estava coberto de sangue, o rosto transformado numa máscara. Isto é por estragar a minha cerveja, e ajuntou, chutando o rosto do pistoleiro, que tombou inanimado, vertendo sangue. Virou-se para o barman. Mande pôr este traste em cima de uma cavalo e o despachem para fora da cidade. Só quero agora um uísque, uma cerveja e aquele bife, disse ao barman. Como quiser, xerife, enfalou ele, apressando-se em servir novamente. Colorado retornou para a mesa.
Arrumou a cadeira. Sentou-se. Tudo era silêncio ao seu redor. Bebeu lentamente o uísque, saboreando-o. 2 homens apanharam o pistoleiro ensanguentado e o levaram para fora. Terminou o uísque e começou a bebericar a cerveja. Ouviu vozes alteradas lá fora. Os 2 homens retornaram, assustados, olhando na direção do xerife. O motivo logo surgiu na porta do salão. Com uma espingarda de cano cerrado na mão e o rosto coberto de sangue, Dan Rovlings retornava para tirar satisfações. Cometeu um erro, xerife, disse ele, caminhando na direção da mesa. Colorado percebeu que a arma estava engatilhada. Eram 2 canos devastadores, cerrados daquela forma. Mesmo machucado daquele jeito, não seria difícil para Rovlings cortá-lo ao meio, disparando aquele canhão. Acho que o erro foi seu, respondeu Colorado, calmamente, apoiando a ponta das botas nas pernas da mesa à sua frente. Vou matá-lo, maldito. Vou espalhar seu cadáver contra aquela parede, anunciou o pistoleiro, cada vez mais perto. Colorado olhava fixamente. Esperava a qualquer momento um sinal do momento do disparo. É um homem morto, xerife, afirmou, torcendo o canto da boca. A arma se levantou imperceptivelmente, mirando o peito de Colorado, que empurrou-a mesa para frente, ao mesmo tempo em que jogava o corpo para trás. O movimento inesperado surpreendeu Dan Rovlings, que disparou os 2 canos da arma. O salão encheu-se de fumaça por instantes. Todos julgaram que o xerife estivesse morto. Quando a fumaça se dissipou, Dan jazia tombado contra o balcão e Colorado tinha na mão uma pistola fumegante. Não ouviu seu disparo, e comentou a alguém. Disparou ao mesmo tempo que o pistoleiro. É muito rápido. Os ajudantes chegaram em seguida. Colorado explicou-lhes o que houvera. O Papa Defuntos também se fez presente, revistando o morto, como era de costume. Se tivesse dinheiro, seria usado no funeral. Caso contrário, seria jogado simplesmente num buraco na colina dos pés juntos. Xerife, veja isso, comentou o Papa Defuntos, indo até ele, exibindo 2 maços de notas. Colorado apanhou o dinheiro e contou rapidamente. É muito dinheiro para um homem como este, e comentou, percebendo que as notas eram novas e que ainda estavam presas como uma cinta de papel do banco local. Poderia ser uma pista importante. Desde o princípio, aquela atitude de Rovlings lhe parecerá forçada. Por que se meteria a desafiá-lo? Não tinha um motivo plausível, a menos que tivesse sido pago para isso. Mas quem pagaria um pistoleiro para matar um xerife, no dia de sua posse? Somente alguém com culpa em cartório. Vou confiscar este dinheiro, e disse, retirando algumas notas e entregando-as ao Papa Defuntos. Venda as armas e o cavalo dele para cobrir o resto das despesas. Sim, xerife, concordou rapidamente o homem, soltando o cinturão do falecido. As armas estavam sobre o balcão. Sempre havia alguém interessado num par de pistolas como aquelas. Colorado retornou à sua mesa, disposto a terminar o jantar, antes de qualquer interrupção. Do lado de fora do salão, pela janela, Oliver e alguns homens haviam acompanhado todos os acontecimentos. Tratou de retornar ao rancho e contar ao patrão o insucesso da tentativa. Anne acordou com o barulho dos tiros, com os gritos, tropel de cavalos e as chamas que iluminavam seu quarto. Vestiu-se rapidamente, tentando ver, da janela, o que estava acontecendo. O dormitório dos vaqueiros estava em chamas. Alguns deles estavam nas janelas, disparando contra um grupo de homens mascarados, que revidavam. Anne ouviu a voz de seu pai gritando. Correu para o quarto ao lado, onde o velho, tendo escorregado da cama, procurava alcançar a janela. Tinha na mão seu colte e estava disposto a se defender da agressão. O que está havendo lá fora? Indagou. Estamos sendo atacados. Mas por quem?
Não sei, talvez os ladrões de gado. Pegue meu rifle, depois me ajude a chegar até a janela. Anne fez como seu pai pedirá. Da janela os dois tentaram acertar os agressores, mas eles estavam fora do campo de visão. Ouviu, então, barulho de vidros quebrando, depois passos pesados e apressados subindo a escadaria. Virou-se, julgando que fosse um dos vaqueiros, mas era um dos mascarados. Maldito! Gritou ela, disparando. O homem foi mais rápido, desviando-se e disparando em resposta. Anne sentiu o impacto quente em seu ombro, fazendo a arma voar longe. Depois, tudo escureceu e ela desfaleceu, acordando algum tempo depois, sentindo o ombro em fogo. Está bem, senhorita Boisler? Indagou-lhe Frank. Meu ombro. Felizmente a bala atravessou, mas vamos precisar levá-la para a cidade. Além disso, há outros feridos também. Quantos? 2 feridos e outros 3 mortos, informou Frank, com pesar. Oh, meu Deus! Exclamou ela, tentando se erguer. Eles a havia posto numa carroça, juntamente com os outros feridos. O dormitório estava em chamas. A casa igualmente. Ver o seu lar ardendo daquela forma pôs lágrimas nos olhos da garota e um ódio insano em seu coração. Só então deu pela falta do pai. E meu pai? Onde está o meu pai? Indagou, saltando da carroça, ainda atordoada. Acalme-se, senhorita, por favor. Nós tentamos tirá-lo, mas era tarde demais. Ele estava morto. Ficou lá em cima, na casa. Oh, não! Papai! Gritou ela, em desespero, tentando correr na direção da casa, mas foi contida por Frank, que a segurou com firmeza, abraçando-a. Ela encostou a cabeça no peito do vaqueiro e chorou desconsoladamente. Malditos! Por que fizeram isso? Não sei dizer, senhorita. Atacaram sem mais nem menos, queimaram o dormitório e a casa e foram embora. Conseguiram acertar algum deles? Difícil dizer, no meio de toda aquela confusão. Anne sentiu seu braço latejando. Morna e lentamente o sangue escorria de seu ombro, empapando a camisa. Vamos, senhorita, precisamos ir para a cidade. Está perdendo muito sangue, alertou Frank. Eu estou bem, murmurou ela, desfalecendo em seguida. Frank a levou de volta para a carroça. Os poucos vaqueiros que sobraram sem ferimentos haviam selado seus cavalos. Onde vão, rapazes? Quis saber Frank. Dar o fora daqui. Sou vaqueiro, não pistoleiro, e respondeu um deles. Isto aqui está ficando perigoso demais, ajuntou o outro. Não podemos fazer isso dessa forma. É o que esses bandidos estão querendo, nos assustar e ia dizendo. Se era isso, conseguiram. Não vou ficar para levar um tiro ou ser morto. É decisão final, Frank. Vamos procurar um rancho mais seguro para trabalhar. Depois mandaremos buscar o que tivermos para receber de salário, e finalizou o vaqueiro e o pequeno grupo partiu rapidamente. Frank assumiu a boleia da carroça e chicoteou os cavalos. Precisavam chegar logo à cidade. Inscreva-se no canal e receba notificações com novas histórias. Participe das promoções Fanzine Store. Até o próximo episódio.